E aí, turma? Eu sou a Juliana. Eu sou a Paula. Eu sou a Rafaela. E esse é o canal Vida de Estudante. Nesse vídeo, a gente vai ensinar pra vocês um pouco sobre DST, métodos contraceptivos e foco em AIDS. As doenças sexualmente transmissíveis, também conhecidas como DSTs, são doenças em que o contágio ocorre através do contato sexual, seja ele anal, vaginal ou oral. O contágio também pode ocorrer da mãe para o filho durante a gravidez ou pelo parto mesmo, e através de seringas ou transfusões de sangue infectado. As DSTs são tão antigas quanto a humanidade, desde que o homem teve relação sexual, ou seja, sempre. No tempo da Roma Antiga, era chamada de doença venérea, graças à deusa Vênus, que era do amor. Existem mais de 20 tipos de DSTs identificados por cientistas até agora. Essas DSTs são divididas em dois grupos principais: DSTs causadas por bactérias e protozoários e DSTs causadas por vírus. Mas qual a diferença entre elas? As DSTs causadas por bactérias e protozoários frequentemente podem ser tratadas com o uso de antibióticos. São a tricomoníase, a clamídia, a gonorreia e a sífilis. As DSTs virais são um pouco diferentes. Se você contrai uma, você tem essa doença para sempre, porque ela não pode ser curada, apenas tratada. Alguns exemplos de DSTs virais incluem condiloma acuminado, que é a verruga genital, a herpes genital, a AIDS e a hepatite B. A palavra herpes assusta muita gente, mas você sabia que 90% da população tem esse vírus? Você pode ter o vírus da herpes e não saber disso, porque muitas vezes ele não se manifesta no nosso corpo, a não ser que o sistema imunológico esteja bem baixo. Aí geralmente se manifesta na boca como um machucado. Um marco muito importante da DST na história da humanidade foi nos anos 60 e 70, que foi inventado a pílula anticoncepcional e com a maior liberdade sexual entre os jovens, as pessoas acreditavam que não precisavam mais usar a camisinha. E assim, as doenças sexualmente transmissíveis foram se espalhando, principalmente a AIDS. A gente tem que falar de AIDS, mas antes disso você precisa entender o que é o sistema imunológico do nosso corpo. É o nosso mecanismo de defesa, que reage contra bactérias, vírus, micróbios, tudo que entrar que for indesejável para o nosso corpo. A temperatura do seu corpo aumentar quando você tem febre, por exemplo, faz parte do seu sistema imunológico. Essa barreira é composta por muitas células diferentes com funções diferentes. Uma delas, e muito importante, é abreviada como CD4. O CD4 é a principal célula que o vírus HIV da AIDS atinge, pois é nele que ele começa a reprodução. A AIDS funciona da seguinte maneira: essa doença é causada pelo vírus HIV, que quando entra no seu corpo, vai atrás dessa célula que eu acabei de falar, entra na célula e começa a utilizar do DNA dessa célula para fazer cópias de si mesmo. E depois que ele fez várias e várias e várias, que não cabe mais nessa célula, ela explode. E esses vários HIVzinhos vão saindo e vão para outras células, e assim que vai se espalhando pelo seu corpo. É muito interessante que as pessoas não morrem de AIDS, isso é muito importante entender. A pessoa vai ficar sem o sistema imunológico. Então qualquer doencinha vai chegar e vai acabar com ele. Por exemplo, você poderia morrer de um resfriado. A AIDS tem algumas fases. A primeira fase é chamada de infecção aguda, é a incubação do vírus. Ainda o corpo não está sendo atacado, ele só está se alojando no seu corpo. E é aí que você tem os primeiros sinais da doença. Então, gripe, febre e mal-estar. Por isso, muitas vezes passam despercebido, porque as pessoas acham que é algo normal, como resfriado de sempre. Esse período varia de 3 a 6 semanas. E o corpo leva aproximadamente de 30 a 60 dias para produzir anticorpos para tentar se proteger. A few moments later. A próxima fase é chamada de assintomática, que é basicamente o seu corpo lutando contra o vírus. O que acontece é o seguinte: as células do corpo, elas estão em constante contato com o vírus, só que ele é mutante. Então, fica numa brincadeira de anticorpos matando os vírus e os vírus matando os nossos anticorpos, porque é neles que eles atacam. E só que nessa fase é mais ou menos equilibrada. Então, mais ou menos a quantidade que o corpo perde de anticorpo, os vírus perdem de integrantes.
então não tem muitos sintomas e podem durar muitos anos. Many months later. Então, vem a fase sintomática inicial. O corpo começa a cansar, começa a perder muitos anticorpos e mecanismos de defesa, enquanto o vírus começa a ganhar, como se fosse uma batalha. O organismo, então, fica cada vez mais fraco e vulnerável. E, desta vez, algumas doencinhas simples começam a ficar mais fáceis de atingir seu corpo. A grande dificuldade para achar a cura da AIDS é que esse vírus, ele é mutante. Sua carcaça está sempre em mudança, graças a uma proteína chamada GP120. Dessa forma, quando um cientista vai tentar procurar a cura para acabar com aquele vírus e consegue, quando for aplicar nessa pessoa, já é outro vírus. A infecção por HIV é atualmente uma pandemia. 0,6% da população é infectada com o vírus. E cerca de 1/3 dessa população se loca na África subsaariana. A questão é, uma coisa tão simples quanto usar camisinha não é conhecida pelo mundo todo e nem todos têm a oportunidade. Precisamos lembrar que métodos contraceptivos não são a mesma coisa sinônimo de prevenção contra DSTs. Então, o que são métodos contraceptivos? Métodos contraceptivos são tudo aquilo que não deixa a mulher engravidar. Nascimento de filhos fora da união social sempre foi motivo de escândalo. Por isso, foi inventado os métodos contraceptivos. Antigamente, não se conhecia muito sobre eles. Porém, tentavam vários jeitos diferentes para impedir que a mulher engravidasse. No Egito, por exemplo, as mulheres colocavam uma série de coisas nas suas vaginas para bloquear ou a entrada do espermatozoide ou a vida deles. Por exemplo, tacar fezes e ácidos para que eles morressem na própria vagina da mulher. Para começar, então, vamos falar das pílulas. Existem dois tipos, a do dia seguinte e a normal. A normal você toma todos os dias e ela impede que você ovule. Já a pílula do dia seguinte são para todas aquelas que não tomam pílula regularmente. Depois da atividade sexual, a menina toma essa pílula para impedir que seu óvulo fecundado se aloje no útero. Agora vamos falar dos métodos que são permanentes, ou seja, não tem como voltar atrás, que é vasectomia e ligadura de trompas. A ligadura de trompas interrompe o trajeto de ambas as trompas para que o espermatozoide chegue ao óvulo. Já a vasectomia, que é feita nos homens, corta 2 canos do escroto, impedindo a passagem de espermatozoides. Agora a gente tem um método muito pouco conhecido, o DIU. Existem 2 tipos, o hormonal e o de cobre. O de cobre funciona que nem uma espécie de guarda-chuva. Ele impede a passagem de espermatozoides dentro das nossas trompas. Já a hormonal, ela funciona que nem uma pílula, impede a ovulação. Uma curiosidade do DIU hormonal é que ele impede a menstruação da mulher e também ele pode durar cerca de 5 anos. Temos outros 2 que são muito parecidos, o anel vaginal e o diafragma. A diferença é, um é a hormonal e o outro é a barreira. O diafragma, ele é a barreira, é colocado dentro da vagina, antes da atividade sexual, impedindo que os espermatozoides cheguem ao útero. O anel vaginal ele é colocado no 5º dia de menstruação e pode durar cerca de 21 dias. Ele funciona muito parecido que nem uma pílula, impede a ovulação. Aí você me pergunta, como os métodos contraceptivos hormonais agem no ciclo menstrual? Os hormônios necessários para a ovulação ocorrer é o FSH e o LH. Na época da ovulação, o estrógeno e a progesterona devem estar baixos. Os métodos contraceptivos hormonais imitam o estrógeno e a progesterona, mantendo eles altos. Dessa forma, o cérebro entende que não é necessário produzir FSH e LH. Logo, não há desenvolvimento dos folículos ovarianos. Por último, temos a tabelinha. O ciclo menstrual apresenta datas, e uma delas é a de ovulação, onde a mulher apresenta maior probabilidade de engravidar. A tabelinha é um método de acompanhar essas datas através de um calendário. O problema é, nem sempre o ciclo menstrual da mulher é regular, o que pode atrapalhar muito com seu cálculo. Porém, esses métodos contraceptivos não são prevenção para DST. Esses citados apresentam um contato dos líquidos entre os homens e mulheres, que é a forma de contaminação. É muito importante também lembrar que os 3 tipos de sexo transmitem DST: oral, anal
e vaginal, tá bom? Camisinha resolve os três. Ela vai tanto embalar o pênis, quanto também ir dentro da vagina da mulher, que é a masculina e a feminina. A questão é, além de prevenir a gravidez da mulher, pois impede que o sêmen entre em contato com a vagina, ela também impede que esses líquidos sejam transferidos para o corpo do outro parceiro. Ou seja, é a melhor prevenção contra a DST. Uma curiosidade sobre a camisinha é porque a que encontramos hoje nas farmácias é feita de látex, que não era um material muito conduzido pela humanidade. Ou seja, antigamente eles usavam como camisinha órgãos de animais, como por exemplo de boi, para enrolar o pênis. É isso aí, gente. A gente espera que vocês tenham aprendido muito e entendido que a camisinha é muito importante. Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo e que ele tenha sido muito útil pra vocês. Tchau. Oi, gente. A list of mania. Think less but see it grow. Like a ride, oh. Not easily offended.